Seguindo agora diretamente para a parte de resposta correlacionada à seleção, a gente tem que quando se pratica a seleção em uma característica e a resposta no progênie para essa característica é a chamada resposta direta, ou seja, a seleção foi feita para aquela própria característica que a gente tem interesse. A resposta obtida em outras características é o que se chama de resposta correlacionada ou resposta indireta, né? Que não é aquela feita na própria característica. Assim, resposta correlacionada à seleção é definida como o aumento médio no mérito genético de uma característica Y quando a seleção é praticada em outra característica X. Enquanto a resposta direta depende apenas da herdabilidade da característica e do potencial de seleção, né, o diferencial de seleção, a resposta correlacionada depende também da correlação genética entre as duas características envolvidas. Então, temos aqui um exemplo para uma característica X. Né? O seu ganho genético ele é diretamente proporcional à herdabilidade e ao diferencial de seleção. Ou, em outras palavras, né, aquela outra forma padronizada que é aquele nosso já conhecido IH2 sigma P. Ok? Então, em outras palavras, o IH2 sigma P, se a gente colocar aqui em função de variância aditiva, né, de desvio padrão aditivo, ele alternativamente pode ser chamado de IH sigma A. Certo? Simplesmente por essa transformação aqui que a gente observa. Ou seja, depende da intensidade de seleção, da raiz quadrada da herdabilidade do desvio padrão genético aditivo. Ou, como mostrado na aula de seleção fenotípica direta, I vezes herdabilidade vezes desvio padrão fenotípico. Ok? Resposta correlacionada pode ser obtida pelo produto da resposta direta, pela regressão do mérito genético de uma característica, que poderíamos chamar de AY, em função do mérito genético da característica que está sendo selecionada. Ou seja, o ganho genético em Y seria o ganho genético de X multiplicado por um regressor, um Bzinho que relaciona a variância de X à variância de Y e a correlação entre X e Y. E esse Bzinho é dado por correlação genética entre as duas características, desvio padrão aditivo de Y e desvio padrão aditivo de X. Em outras palavras, ganho genético de X é igual a herdabilidade de X, raiz quadrada da herdabilidade de X, intensidade de seleção em X e sigma de AX, como a gente já demonstrou aqui. Beleza? Então, a gente chega à conclusão de que o ganho genético na segunda característica, que não é a selecionada diretamente, ela vai depender de correlação genética, desvio padrão aditivo, raiz quadrada da herdabilidade e intensidade de seleção. Multiplicando-se à direita por 1, a gente tem uma fórmula mais fácil de utilizar aqui. Correlação genética, raiz quadrada da herdabilidade de X, raiz quadrada da herdabilidade de Y, intensidade de seleção em X, que é onde nós estamos praticando a seleção, e desvio padrão de Y, que é onde a seleção vai ter resposta. Então vamos para um exemplo bem prático aqui. Imagine duas características em que eu estou realizando a seleção em uma e quero ter a resposta na outra. A correlação
entre as duas, ela é de 0,7. Uma correlação positiva, né? Bem legal. E a herdabilidade da primeira característica é 0,36. A herdabilidade da segunda característica é 0,16. O desvio padrão da minha característica 2, que eu tenho o interesse de ter a resposta indireta, é de 10 unidades, né? De 10, pode ser de 10 ovos, pode ser de 10 milímetros, centímetros, 10 quilos, depende da espécie, né? Vamos colocar uma unidade arbitrária aqui que seja 10, né? E a intensidade de seleção em X, onde, né, o X aqui na verdade não é X, né, é a característica 1, né, que eu estou falando de 1 e 2. A intensidade de seleção na característica número 1 é de 1,5. Então, como que fica o ganho genético da característica 2 baseado na seleção da característica 1? Teremos o I praticado em X, a raiz quadrada da herdabilidade do 1, né? Aí eu de novo aqui colocando o termo errado aqui, né? Então a intensidade é praticada em 1, a raiz quadrada da herdabilidade em 1, a raiz quadrada da herdabilidade de 2, multiplico também pela correlação genética entre 1 e 2, certo? E do desvio padrão fenotípico para a característica que tem a resposta indireta, que é a característica 2, né? Então, aqui temos, né? Vocês vão notar que é um cantinho diferente do que foi mostrado aqui, né? RG, HX, HY e X sigma PY, né? Eu troquei o I para cá, o R para cá, mas não tem problema. Aqui, por ser uma multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Matematicamente, a gente vai ter que a intensidade de seleção é 1,5. A herdabilidade primeira é 0,36. Então, como é que você transforma H, né, H2 em H? Raiz quadrada. A raiz quadrada de 0,36, ela é simplesmente, vamos tirar a raiz quadrada aqui, 0,6. Cuidado na hora de multiplicar, porque quando a gente tira a raiz quadrada de números fracionários, tipicamente os números aumentam, né? Aqui, ó, 0,36 para 0,6. O 0,16, né? A raiz quadrada de 16 é 4, então vai dar 0,40. Confira na calculadora, para não ter erro. 0,16 raiz quadrada. Opa! Raiz quadrada 0,4. Ok? Deixa eu colocar aqui. Na verdade, aqui zerou aqui. Cadê? Mas é isso mesmo, 0,4. Deu o mesmo resultado. Vezes 10. Ok? Multiplicando tudo, temos 1,5 vezes 1,5 vezes 0,6 vezes 0,4 vezes 10, que dá um ganho genético correlacionado, né, de 2,1 de 3,6 unidades. Beleza. E se a gente fizesse o ganho genético direto? O ganho genético direto de y, ou aqui, né, a gente vai dizer da característica número 2, utilizando a própria característica número 2 como critério de seleção, seria aquele que a gente viu no PowerPoint. HX, IX, sigma AX. Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem, ou então IH2 sigma P, né? Se a gente fosse selecionar diretamente. Então, IH2 sigma P, assumindo que a intensidade de seleção é a mesma, né? A gente teria 1,5
a herdabilidade da característica lá, que é a interessada, né, seria 0,16 e o sigma p seria 10, certo? Então, 1,5 vezes 0,16 vezes 10 daria uma resposta de 2,4. Olha que interessante. Se eu fizer a seleção diretamente nessa característica, eu ganho 2,4. E se eu fizer a seleção por outra característica correlacionada a ela, eu estou ganhando 3,6. Por que isso é possível? Como isso é possível? Isso é possível porque quando uma característica tem correlação genética alta e a outra característica tem herdabilidade alta, a resposta de ganho genético é mais favorável pela seleção baseada em outra característica. É um caso raro dentro do melhoramento, mas totalmente possível. Tipicamente, na maioria dos casos, a resposta correlacionada ela é menos eficiente do que a resposta direta sobre uma característica. Okay? Então, o exemplo aqui é quase que uma exceção, né, à maioria dos casos que se encontra dentro da parte de melhoramento. Okay? Então, a gente pode imaginar como vetores. Imagine que a característica número 1 é representada por um vetor verde e a característica número 2 pelo vetor cinza. O ponto de partida do verde é aqui, o ponto de partida do cinza é aqui, certo? Então, quando eu puxo uma, eu puxo outra. Então, o ponto final do verde foi aqui, perdão, aqui, e o ponto final do cinza é aqui. Então, a gente pode dizer que o verde avançou isso aqui, enquanto que o cinza avançou isso aqui. Ou seja, quando está um sobre o outro, a correlação genética é perfeita. E os dois avançam a mesma quantidade. Agora, observem, se a gente pensar aqui na possibilidade do verde partir daqui e o do cinza partir daqui, certo? E eu faço a seleção no cinza, o cinza evoluiu isso aqui, porque era meu objetivo baixar a quantidade dele. E que o verde, ele decresceu isso aqui, mas não era o objetivo. Então aí essa resposta correlacionada não está boa. E a gente tem casos, por exemplo, em que a gente parte daqui no verde e parte daqui no cinza. Então, se a gente pensar que aqui a gente tem o desenvolvimento da variável, a variável andou isso tudo, e aqui a outra, né? A cinza aumentou a sua produção nessa escala aqui do eixo X, e na escala do eixo Y, o verde manteve a mesma produção. Isso significa uma correlação genética nula. Então, é possível ter resposta em que os dois aumentam, um aumenta e um diminui, e enquanto um faz alteração aumentando ou diminuindo, o outro não se afeta em nada, certo? E existem uns casos também, deixa eu só apagar aqui, né? Existem casos também da gente partir daqui e a outra variável parte daqui, e quando a gente vai analisar, uma teve uma resposta maior e a outra teve uma resposta menor comparativamente, porque a correlação entre os dois não era perfeita. Okay? Então, tem como calcular a eficiência da resposta correlacionada através da divisão do ganho genético direto pelo ganho genético correlacionado em cima, dividido pelo ganho genético direto embaixo, certo? E isso vai equivaler a esse valor aqui, h de x dividido pelo h de y multiplicado pela correlação genética. Então, a gente pode calcular aqui h
de x, que é A1, H de y, que é o 2, multiplicada por R. Então, quanto que era H de x? Era uma herdabilidade de 0,36, né? Se vocês voltarem aqui, a gente vai ver 0,36 e o outro 0,16, que no final dá 0,6 e 0,4. Então, a eficiência aqui vai ser 0,6 dividido por 0,4 multiplicado pela correlação genética, que é 0,7. E isso vai resultar em 0,6 dividido por 0,4 vezes 0,7, 1,05. O que significa isso? Que a resposta correlacionada é 5% superior à resposta direta na característica, certo? Uma característica, uma coisa que a gente pode fazer também é fazer a seleção pela produção parcial. Ou seja, a seleção baseada em informações obtidas somente num período de produção do indivíduo. A seleção pela produção parcial é usada para diminuir o intervalo de geração, visto que isso melhora muito o ganho genético por unidade de tempo, o ganho genético anual, né, que é realmente o que importa, né? Tempo é dinheiro. Como exemplo, podem-se citar a produção parcial de leite, em teste de progênie, a gente não esperar a vaca terminar a lactação para a gente ter uma escolha, né, ou terminar uma segunda, terceira lactação, né? Produção parcial de óvulos em aves de postura, ou seja, colocar as aves para se reproduzir antes que as poedeiras fiquem velhas, né? E menores períodos de teste em suínos, ou seja, colocar os suínos, já apartar eles para reprodução e separar os que vão para o abate antes que eles efetivamente cheguem na idade do abate, e a gente ainda não tem esse critério de escolha. Então daí a gente vai criar 3 variáveis. Uma chamada de produção parcial, que é a produção que vai ser usada na seleção, né? A gente vai basear o critério no início. Um chamado produção complementar, que é aquilo que a gente não vai utilizar para a seleção, mas que seria o que faltava para completar a produção total. E outra produção total, que é o que a gente quer melhorar. Então, na verdade, trata-se de uma resposta correlacionada, mas a gente cria artificialmente essa variável de diferente valor aí, que é chamada de produção parcial. Então imaginem, por exemplo, essa curva que simboliza, por exemplo, a curva de postura de uma ave, né? Então a gente tem essa barra vermelha, que é do início ao fim da postura das aves, né, da produção total, que é o que a gente quer melhorar. E aqui a gente põe o nosso critério de seleção, que é a produção parcial. Por que a gente vai fazer a seleção tão precocemente nessa parte aqui da produção? Por aqueles motivos que a gente falou. Ganho genético, porque para você fechar, por exemplo, hoje em dia as poedeiras são selecionadas para produção em 500 dias de postura. E demora mais 18 semanas, né? Em torno de 120 a 120 dias, vamos colocar 6 meses, né? 120 semanas, 120 dias para ela começar a postura. Vamos colocar números mais redondos para facilitar o cálculo. Então seriam 620 dias. Né? Um ano tem 365 dias, então a gente teria que esperar praticamente 1 ano e meio para selecionar as poedeiras para elas se reproduzirem. Só que, se você aguardar a poedeira para se reproduzir com 1 ano e meio, vai ser um pouco improdutivo, porque ela vai estar no estado fisiológico um pouco difícil de aceitar a monta, além, né, quando for monta natural do galo, né, vai ter muito problema de mortalidade, de problema de quebra de pernas e tudo mais, dependendo de como for o manejo. E a gente tem a questão da seleção.
Para que eu vou esperar 1 ano e meio para fazer a seleção, se eu posso ter esse resultado aí com 1 ano? Eu, ao invés de demorar 3 anos para ter 2 gerações, por que eu não posso ter esses mesmos 3 anos, 3 gerações? Uma geração a mais, 50% a mais de gerações. Né? Então é esse o objetivo de fazer seleção pela produção parcial. Né? E essa barra amarela aqui seria a produção complementar, e este seria o ponto que divide entre produção parcial e produção complementar, certo? Então, a gente vai ter que a eficiência desse processo vai depender da correlação genética entre a produção parcial e a produção total, certo? Produção parcial é onde a gente baseia a nossa seleção, e produção total seria a que nós desejamos melhorar. Então, o ganho genético na produção total é obtido pela seleção baseada na produção parcial. Ou seja, a gente vai ter um ganho aqui na produção complementar baseado em como selecionamos para a produção parcial, certo? Então, a parte 3 relacionada à parte 1, certo? Aqui nós temos um desenrolar matemático do processo e nós temos aqui como calcular o ganho genético nesse processo. Então, vamos colocar aqui que essa parte seria como se fosse um ganho genético direto, né, da parte 1 pela seleção em 1, né? Ou seja, o ganho da produção parcial de eu selecionar pela produção parcial, e aqui seria uma resposta correlacionada de ganho no período complementar selecionando um período parcial. Então, a correlação entre período parcial e período complementar é o que vai dar o resultado do nosso ganho genético, certo? Então, é isso a parte de resposta.